Meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado para sempre, engrandecido o nome do nosso Deus. A Ele a honra, a Ele a glória e todo louvor, digno de receber a adoração. Eu quero agradecer por esta oportunidade de estarmos juntos aqui nesse endereço, pela primeira vez cultuando neste local, mas familiar de muitos dos irmãos, e eu estou muito feliz pela oportunidade, pelo convite, pela honra de estarmos celebrando mais um ano do departamento feminino, do círculo de oração desta igreja, e eu quero agradecer de uma maneira muito especial ao pastor Davi Moital, que desde muito sempre eu ouço falar e nunca deu certo para eu vir aqui. Frequento aqui o bairro do Jacaré inúmeras vezes e sempre nunca deu certo para estarmos aqui. E os filhos do Senhor, não, os pastores Moital, que na verdade era um impedimento para eu vir. Não era, não. Eles sempre me ligaram e nós nos encontramos muitas vezes, né? E nunca dava certo. E aí, minha esposa falou assim, o pastor Moital. Eu disse, já faz tempo que esses irmãos, né, que esse pastor, ele me convida e nunca dá certo. Mas dessa vez, deu tudo certo. Pastor, muito obrigado. Pastores, obrigado. Essa família querida e vocês aqui. Eu nunca tinha vindo a Cabriúva, né, propriamente dito, né? É sempre nos bairros, mas agora deu certo para conhecer a cidade. A cidade é isso aqui mesmo? É tudo isso? Ah, então tá bom. Então já conheci. Deus abençoe vocês. Saudações de minha casa, minha esposa Fernanda, e as nossas crianças, a Caroline e o Otiniel, são os nossos filhos e estão lá nas atividades da igreja local. Eu pastoreio uma igreja local e vez ou outra eu saio atender os amigos e os convites. Muito bom estar com vocês aqui, tá? Parabéns às abnegadas servas de Deus, que Deus abençoe cada uma das senhoras por mais este aniversário, em nome de Jesus, e todas as caravanas que aqui cooperam aos pastores, Deus abençoe, em nome de Jesus. Trouxe Bíblia aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Por gentileza, vamos localizar o texto que for escolhido para reflexão desses períodos ou desses dias de festividade, que é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, Atos, capítulo de número 1. Eu quero ler com os irmãos o versículo que fora destacado para refletirmos como tema deste evento, que é o de número 14. Atos 1, versículo 14, diz o texto sagrado. Na versão da maioria, projetada no telão, diz o texto para nós: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eu quero pedir para nós destacarmos a parte A. Vamos lá, todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplica. Vamos lá, 1, 2, 3 já. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica. Amém. Se assente, por favor. Muito obrigado. Meus irmãos queridos, o texto sagrado
lido por nós, que está sendo abordado como base e como temática para esses dias de festividade, dado como ênfase essas palavras que o texto deixa muito claro para nós, que é oração, súplica, perseverança, unanimidade. E é dentro dessa perspectiva que os céus me trouxe algumas palavras e reflexões para nós tratarmos aqui nesta oportunidade, considerando extremamente pertinente ao departamento que celebra aniversário, círculo de oração. As orações e súplicas desse versículo 14 são dignas de nota. A bem, na verdade, que todos estes, quando o texto se refere a estes, os versículos do contexto diz quem são ou quem eram. Os discípulos de Jesus, pós um período muito difícil para ele, do ponto de vista social, que fora a partida do Mestre, quando Jesus Cristo fora crucificado no Gólgota e agora os deixa, do ponto de vista físico e literal. Obviamente eles entram em um processo de lacuna, de vazio, de incertezas, e o texto sagrado diz que, apoiado numa promessa, eles vão ainda se reunir. É importante nós pensarmos ainda nesse princípio de reflexão a respeito de tudo que os discípulos estavam vivendo nesse texto. Se você considerar os escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João e fazê-lo compreendido dentro de um senso comum, ou seja, tudo aquilo que os 4 evangelistas trouxeram de um convívio com Jesus, a partida vai deixá-los, de certa forma, órfãos. O convívio de aproximadamente 3 anos e meio, com muita proximidade, orientações, admoestações, e agora Jesus já não está mais entre os seus discípulos. O que fazer, pastor, depois de uma ausência física? Eles se firmam numa promessa que Lucas registra lá nos últimos versículos do capítulo 24. Lucas diz assim, palavras de Jesus: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então observe, eles absorveram as palavras de Jesus enquanto discípulos presentes, literalmente ouvindo o Mestre. Agora, alguém diz assim, onde ele está? A resposta era, está morto. E o que será de nós? Parece que eu estou vendo a cena de alguém dizer assim, tem uma promessa. E a promessa é que ele estaria conosco todos os dias. Aí alguém diz assim, mas tem mais o ID. Que ID? O anunciar o Evangelho. Nós aprendemos dele, discípulos, e seremos apóstolos dele, os enviados. Enquanto discípulos, matetés no grego, aprendo. Agora, apóstolo, vou ser enviado. Só que não é um envio comum, é um envio revestidos de poder. Aí alguém diz, onde será esse ajuntamento? Jerusalém. Vamos lá, gente, vamos nos reunir, e nesta reunião vamos estar no mesmo propósito, e nesse mesmo propósito seremos revestidos. É como se fosse uma carga de poder, um dunamis de fato. É como eles recebessem algo extraordinário, saindo da esfera natural, sobrenatural.
saindo da esfera comum para o extraordinário, saindo do ordinário para o extraordinário. Do ponto de vista humano, quase que indecifrável, imensurável, inexplicável, porque era algo que viria dos céus. É importante pensarmos isso porque o Evangelho, ele é letramento, oralidade, ou seja, aprendo lendo, ensino falando. Eu leio, absorvo, falo, quem me ouve aprende. Letramento e oralidade. Só que tem um processo um pouquinho mais além disso, que é um método do empírico. Pastor, o que é isso? É mais ou menos assim. Eu ouvi falar de Jesus, então eu só ouvi. Eu li sobre Jesus, então eu só li. Então eu conheço de maneira científica, intelectual, racional. A questão é que Jesus só não se conhece no método científico. Jesus se conhece no método empírico, que é a experiência, o experiencial. E é tão interessante que na ciência você mostra para alguém, está aqui, está escrito aqui. Na matemática você diz, 1 mais 1 é 2, aqui, ali, acolá e dalém. A questão do cristianismo é o exercício da fé, naquilo que eu ouço, na percepção que eu tenho, na entrega que eu demando e naquilo que sinto. É por isso que esse negócio de sentir é extremamente extraordinário. Por quê? Porque não há ciência que diz, é agora. Não há matemático que diz, é desse jeito. Essa somativa com isso, multiplicado nisso, dá isso. Presença de Deus é extraordinária. Ninguém explica. Ninguém explica. Só faz o quê? Se sente. E como se sente? Pela fé. Como se sente? Pela palavra. Como se sente? Então é todo um conteúdo de experiência. É por isso, deixa eu dizer uma coisa para você. É por isso que testemunhos de outrem me edifica. Minhas experiências me marcam. Que é um exemplo muito prático. Se você olhar para a minha mão aqui, quantos dedos tem? Não. 4,5 também não, né, irmão? Aí exagerou. 4,75. Pastor, o que é isso? É muito prático. Muito prático. Aqui falta uma ponta de um dedo. Falange, falangia, falangeta, que eu perdi. Se você quiser falar de perca de ponta de dedo, fale comigo. Porque eu tenho experiência. É por isso que diploma na parede é para provar que você aprendeu. Cicatrizes são para provar que você venceu. Venceu o quê? Eu passei por isso. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque num culto como esse, alguns vieram expectar, outros vieram sentir. Alguns vieram só olhar, outros vieram se envolver. Então, numa reunião como essa, tem alguém que vem como um simpatizante. É errado, pastor. Nunca foi. Eu gosto muito de ouvir as canções. É legal. É por isso que quando Jesus prega lá em Mateus 11, ele diz assim, vinde a mim. Essa palavra vinde aqui no Lexo de Strong, fazendo uma análise exegética, a palavra vinde é delte, no grego significa cheguem até aqui. Por isso que evangelho não é dar like. Evangelho não é curtir página. Evangelho não é seguir perfil. Evangelho é vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Eu quero ter uma experiência com vocês. Pastor, por que o senhor está dizendo tudo isso? Porque esse texto aqui é dentro dessa perspectiva. Eram os discípulos dizendo assim, Jesus prometeu para nós que viria. Jesus prometeu para nós que voltaria, quando ele diz, não se turbe o vosso coração, crede. Ok, fato, isso é fato. Aí alguém diz assim, e o ide? Pois é, o ide, ele deixou uma promessa de revestimento. Por isso que se você analisar o evangelho de Lucas, é o evangelho de Jesus apresentado como filho do homem, porque Lucas escreve para os gregos e gentios, então exigia um pouquinho mais de esclarecimento para gentios e exigia um pouquinho mais de um contexto assim filosófico para os gregos. Então Lucas traz Jesus como um homem sofredor, um homem entregue às dores e um homem que morreu pelos homens.
Ponto. É interessante pensarmos nisso, por quê? Porque enquanto Lucas escreve um Jesus do Evangelho das Boas Novas, um Jesus que prega e vive e prega, Atos já tem uma linhagem de missão. Enquanto Lucas é soteriológico, Atos é missional. É o Jesus do Lucas dizendo assim: eu vim por vocês. E é o Jesus do Atos dizendo: agora vocês vão por mim. É mais ou menos dentro dessa dinâmica. Em Lucas, ele veio por nós. Em Atos, nós vamos em nome, nós vamos por ele, nós vamos com a palavra. Por isso que a palavra Atos. Repita a palavra Atos. Atos. O que é Atos? Atitude. Atos é feitura. A palavra Atos no original, por exemplo, é praxis, da onde vem a nossa palavra prática. Então, por isso que evangelho é prático. Evangelho é fazer. Ah, como eu gostaria de pregar, mas olha, irmão, não vai resolver nada, irmão. Evangelho é prática. Então, por isso que o DNA missional em Lucas é muito patente, é muito latente. É uma igreja indo. É uma igreja indo. Tanto é que Atos tem 28 capítulos. E no último versículo não tem a palavra amém. Porque eu sou o 29, você é o 30, você é o 31, você é o 32, você é o 33. É o Atos continuando e a igreja crescendo e o inimigo tentando parar e a igreja vai aumentando. Eu gosto disso, por quê, pastor? Porque é uma igreja viva. Se o cabeça está vivo, o corpo também. Só que isso para nós, lendo a Bíblia hoje, é uma realidade. Na época de Jesus, era outra realidade. Por quê? Imagine, 12 homens dizendo para os demais: ele disse que vai voltar a nos arrebatar. E ele disse para nós, para ficar em Jerusalém, até que sejais revestidos. Irmão, ser sincero, você acreditaria nisso? Pois é, aqui que está a questão. Por quê? Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Os 12 ouviram isso. Ok. Dentro dessa perspectiva, obviamente que a saída de Judas, depois entrou Matias, tá. Sem considerar esse detalhe, pense comigo aqui. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que Pedro viu, depois os 12 viram, e depois 500 viram. Certo? Tá. Se você ler Atos 1, estão lá. Só que Atos 2, quantos foram revestidos? 120. Eu fico pensando, se 500 ouviu, por que só 120 ficou? Cadê os outros 380? Ah, pastor, eles não ficaram porque... Aí é tudo via especulativa. Por alguma razão, não ficaram. Agora, se por alguma razão não ficaram, é porque a razão que ouviram não foi maior e considerável para ficar. Se alguma razão me faz sair, alguma outra razão foi maior que não me fez ficar. Só que se você ler Atos 1,14, diz assim, estes perseveraram. Eu quero fazer parte dos estes. Entende? Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Cheguei depois dessa rápida introdução para dizer para você que só recebe quem persevera. Dentro dessa análise de ficar, estar, permanecer, perseverar, o texto sagrado diz assim para nós: estes perseveraram unanimemente em oração e súplica. Alguns teólogos que se dividem, entre aspas, nessa questão de oração e súplica. Eles dizem que a oração é uma autointercessão, é uma comunhão, é um relacionamento, enquanto súplica é por outrem, é eu orar por outro. Por exemplo, dobro os joelhos e começo a dizer: Senhor, Tu és maravilhoso, como Tu és poderoso, Tu és grande na minha vida. Senhor, muito obrigado por estar aqui. E eu vou falando com Deus em relação a mim, da minha chamada, para me dar força, para eu continuar. Isso é relacionamento.
Súplica é: guarde aquela irmã, dê força para ela, cure aquele. Entende? Essa oração intercessória. Então eles estão aqui em dois propósitos, dizendo para Deus: Senhor, estamos aqui, é nós, dê força, tem misericórdia. Mas também está dizendo: Senhor, ora aqueles, olha os gentios, olha aqueles de longe, olha aquele... É dentro dessa perspectiva que o texto nos traz. Agora tem uma palavra aqui que chama a atenção: unânimes. Eles estavam unânimes. Você sabe que é um problema para nós hoje sermos unânimes. Por que é um problema? Porque nós somos diferentes. Se você olhar para o irmão do lado aí, você vai perceber que ele não é esquisito, e nem muito menos estranho. Sabe o que ele é? Diferente. E como é que seres diferentes podem ser unânimes? Aí alguém responde até por aqui: pela promessa. Todos somos diferentes, mas temos a mesma. Eu não sei como é que você consegue congregar com aquele irmão X. Você diz: é porque nós temos a mesma promessa. Eu não sei como é que você consegue suportar um Y. É porque nós temos a mesma promessa. Oh, eu estou sentindo graça de Deus para dizer isso. Por quê, pastor? Porque essa questão de sermos diferentes debaixo da mesma promessa me faz sentar na mesma mesa e comer no mesmo pão. Deixa eu liberar uma palavra profética para alguém aqui esta noite. Deus vai lhe dar estrutura para a suportabilidade dos diferentes, para você não perder a unanimidade do mesmo propósito. Quantas pessoas não estão mais no propósito porque não entenderam as diferenças? Pastor, eu não sei como que os irmãos não são iguais. Você já pensou uma igreja de 100 pessoas, tudo igual a você? Eu tenho uma opinião. Qual, pastor? Você não congregaria lá com umas pessoas igual a você. Porque tem dia que nem você se suporta dentro de si mesmo. Só que não dá para sair, então você diz: me segura, Jesus. E eu gosto disso. Por quê, pastor? Porque Jesus olha para nós e fala: Toniel, você fica aí reclamando com uma igreja de 100, com uma igreja de 200. Não reclama não, Toniel. Eu tinha 12, um me negou, um me traiu, um disse que não acreditava, um era da facção dos Zelotes, mas mesmo assim eu disse para o meu pai: obrigado pelos discípulos que me deste nessa terra. Então eu vim dizer aqui para as senhoras e para os senhores que esse irmão que está do teu lado é diferente, mas tem mesma promessa. Eu estou sentindo graça para dizer isso para alguém. Por quê, pastor? Porque eu não preciso julgá-lo por ser diferente. Eu posso celebrá-lo por não ser igual. Ele canta, eu prego. Ela prega, ela canta. Ele toca, dá aleluia, recepciona, limpa a igreja, é sonoplasta está na mídia. E a igreja vai juntando, o inferno vai tentando parar. E nós falamos: estamos unânimes. Essa unanimidade que fez a igreja não perder o prazo. Eu estou sentindo graça de Deus para dizer isso. Por quê, pastor? Porque enquanto o diabo tenta inseminar, tenta dividir aqui, dividir ali, dividir lá, a oração une, a oração traz para o propósito, a oração não deixa ninguém embora. Deixa eu dizer uma coisa para você a respeito dessa unanimidade. Que nós estamos unânimes, juntos. Repita: juntos. Porém, nós somos indivíduos. Pastor, o que significa isso? Deixa eu dizer uma coisa com você. Eu estou aqui pregando, de repente eu falo assim: todos vamos dar glória a Deus. Aí a igreja: glória. Aí quem ouve fala assim: eita, que povo unido. Unido em quê? No volume ou no propósito? Ah, pastor, no volume foi top. E todos de fato disseram glórias a.
Entende? A unanimidade não é no mesmo grito. A unanimidade é para o mesmo destino. Então se eu falar aqui, vamos dar glória a Deus, aí você, glória, tá, ok. O grito ficou impactante. E o propósito? O diabo não tem medo de uma igreja barulhenta somente. O diabo teme e treme e sai fora de uma igreja barulhenta, unânime para o mesmo Deus, adorando o mesmo Pai no mesmo propósito, entende? É isso que pastor, eu faço parte de um círculo de oração que tem 70, 80 mil vozes. Todas estão cantando para o mesmo. Isso é unânime. Então deixa eu dizer uma coisa, não confunda unanimidade no mesmo propósito com perca de individualidade. Por quê? Porque tem gente que perde individualidade no coletivismo. O que é perder individualidade no coletivismo? É eu ser massa de manobra no público. É todo mundo está indo, eu também vou. Para onde? Não sei, está todo mundo indo? Eu estou unânime. Não é isso. Eu preciso estar unânime no mesmo. A palavra identidade, da onde vem indivíduos. E a palavra indivíduo significa aquilo que não se divide. Então sabe quem você é? Um ser que não se divide. Só que dentro desse ser que não se divide, você não pode ser individualista. Individualismo. Não, porque o que seria desse coral sem a minha voz? Não, eu quando chego, tem uma, o quê? Isso é o quê? Individualismo. É o eterno retorno do mesmo para mim mesmo. Pastor, qual é o problema nisso? Muito grave. Porque é uma perca de identidade e você começa a viver um falso eu. Só que aí você tem também a consideração desse indivíduo sendo cheio de si. Mas não é aquele si que eu tenho que abrir mão para seguir a Cristo. Não. É um si de identidade. Quer ver o negócio? Qual é o teu propósito aqui esta noite? Ah, pastor, meu propósito é... Você sabe que eu não sei. Isso é falta de quê? Identidade. Irmão, o que você faz na igreja? Então, eu... não sei. É o quê? Falta de identidade. Quando tem uma identidade, um emblema, todo mundo olha, aquele irmão, aquela irmã é isso. Tá. Outro dia eu falava com alguém que trouxe algumas queixas e tal. Eu trabalho na área da saúde mental e estava conversando com tal. Aí a pessoa falou assim para mim: eu tô por aqui. Falei, tá por onde? Ela falou, aqui. Falei, uau. Se eu falar para você que é crente. Eu falei, você tá por aqui? É. De quê? De fulano. Falei, Aí eu fui remetido para um texto pelo Espírito Santo, quando Jesus disse assim para os discípulos: a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo dá. Então quer dizer, a paz do mundo é temporal, é circunstancial, é transitória, efêmera e tal. Jesus não. Jesus veio dar uma paz completa, tá? Aí, olha só o caminho que eu estou conduzindo você. Se Jesus me deu paz, Ele me deu paz, então eu estou cheio de paz de quem? Dele. E como é que um crente pode dizer que está cheio de outro? Se eu estou cheio de outros, eu me esvaziei de mim, do Espírito Santo, e o outro me ocupou.
Unanimidade era dizer assim: pode alguém chegar aqui e dizer para nós que Jesus não vem, que esse negócio de ressurreição é furada, mas nós estamos cheios da promessa e unânime. Eu estou sentindo graça para dizer isso para alguém. Deus vai te encher de paz, que a tribulação do mundo não vai ter vez. Deus vai te encher de graça, que a tribulação do mundo não vai ter vez. Vai sair daqui homens e mulheres cheios, cheios, cheios. E o diabo vai dizer: cabe mais o que aí? Você diz: nada. Eu estou cheio de quê? Do céu, de Deus, da palavra, da oração. Aí eu preciso contar uma metáfora para você. Eu estava num ponto de ônibus da minha cidade. Eu estava na Praça Central. Como é que chama aqui os coletivos? Ou circular? Aqui em Cabariúva? Circular? Circular. Me diga um ponto aí que é populoso, assim, horário de pico, datas de pagamento e tal. Molevate. Molevate? Ok. Aí eu estou na minha cidade, pastores, e estou lá na Praça Central. De repente eu vejo um alvoroço. E o ser humano é assim. Quando ele vê um alvoroço, ele vai lá e diz: o que está acontecendo aí, gente? Pastor, o senhor também é assim? Eu também sou assim igual você. Aí eu cheguei lá e disse assim: está acontecendo alguma coisa aí? Aí um rapaz falou: não, aqui é um ponto de ônibus. Eu falei: um ponto de ônibus? Eu moro perto do centro, não uso circular. E aí eu falei: ah, é mesmo um ponto de ônibus? E fiquei por ali, falei: meu Deus do céu, se eu sair agora vai dar vergonha. Aí eu fiquei ali olhando, e tinha umas 30, 40 pessoas. Horário de pico, o pessoal está indo do trabalho e tal. De repente veio o motorista. Quando ele olhou para o ponto de ônibus, irmão, ele fez assim, ó. Eu falei: e agora? Como é que eu vou perguntar isso para esse pessoal? Curioso que só. Eu disse assim: quer dizer esse gesto? Aí o rapaz falou assim para mim: ele falou que aquele ali não dá, tá cheio, tem que esperar o de trás. Eu falei: ah, tá legal. Aí quando eu fui saindo, eu falei: olha só, depois de um culto, um crente sai da igreja, nos pontos da vida os demôniozinhos diz: vai, ele diz: tem alguém aí? Esses dias num podcast me perguntaram assim: pastor, em poucas palavras, qual é o significativo, qual é o significado de ser cheio? Eu disse: não cabe mais nada. Irmão, em nome de Jesus, você vai sair daqui cheio. A mentira não cabe, a perturbação não cabe, a tristeza não cabe, qualquer palavra do mundo não te cabe, porque você está unânime no propósito da igreja. Eu vou liberar uma palavra profética que só para quem acredita agora. A tua casa estará unânime, a tua família estará unânime, esta igreja estará unânime na busca da palavra, na busca pelo Espírito Santo. Quaisquer outras propostas não serão maiores do que aquela promessa que Deus já te fez. Eu estou sentindo graça para dizer isso para alguém. A unanimidade da igreja é o céu, o propósito da igreja é a palavra. Todos estavam unânimes. Agora deixa eu dizer para você essa palavra aqui, ó. Perseveravam. Perseveravam. Você sabe que hoje há uma crise de permanência. Pastor, crise de permanência onde? Em muitos lugares. A crise de permanência em relacionamentos, porque não suportam frustrações,
etc. e mais. E fazem o quê? Se abdicam, se apartam, distanciam, se isolam. Ok. Crises de permanência em propósitos. Porque quaisquer outras propostas são mais atraentes do que aquela estabelecida. Então eu não permaneço. Crises de permanências eclesiásticas. É de igreja em igreja, desse ponto de vista de não firmar um propósito, estabelecer ali um princípio e tudo mais. Tá, mas vamos falar agora da permanência na oração. Se eu trouxer uma pergunta para você, qual seria a sua resposta? Por que nós não permanecemos na oração? Ah, pastor, porque o frenesi da nossa vida é muito agitação, é muito compromisso. E pastor, se eu ver minha agenda, eu não tenho tempo. Se eu falar para você que você não tem prioridade, isso começa a fazer sentido para você? Então deixa eu dizer um pouquinho mais. Hoje vivemos um processo na sociedade que os gatilhos mentais e os prazeres, as compensações das coisas, tudo muito rápido. Vivemos hoje a sociedade da pressa, sabia? Hoje vivemos a sociedade da pressa. Ninguém senta mais para trocar ideia ou conversar. Pastor, aqui não dá tempo para sentar, eu mando logo um áudio. Qual a velocidade que você ouve os áudios? Pastor, se tivesse 3, eu ouvia no 3. Tudo que você pede para alguém, você fala o quê? Para onde? Parece que as criancinhas já nascem com pressa. E chora, aí a mãe grita, já vai o mamar, já vai, irmão. Só que elas são crianças. O problema é um adulto sem cadência. Então eu vim dizer uma palavra para o coração de alguém que parece que é comum, mas calma. Calma. Que pressa é essa? Você não muda o tempo. Ah, pastor, mas por que Deus não acelera as coisas? Eu não sei. Tem um adágio popular antigo que diz que o apressado come cru. Quantas vezes mamãe dizia, espera, já vai. Aí são relacionamentos iniciados com rapidez e terminados com velocidade. E na igreja uma agonia. Ninguém aguenta mais um culto de 2 horas sem se levantar ou comer o sal o dia todo, porque é uma sede, ou a água da igreja é aromatizada. É um negócio assim. Sabe o que é isso? Crise de permanência. Não consegue mais ler um capítulo da Bíblia. Meu Deus. Não, mas é muito versículo, pastor. Não sei por que escrever tanto. Nós estamos vivendo uma crise de permanência em todas as esferas. Você leva o seu carro lavar onde? Não lava devagar? É onde? Lava rápido. Aí os empreendedores perceberam que o lava rápido não estava funcionando, botou logo o lava jato. Aí o crente vem para a igreja,
e quer tudo na sociedade da pressa. Se eu falar para você que Deus lhe trouxe aqui hoje para te sentar nessa cadeira e dizer: persevera. Eu vou frustrar a sua imaturidade hoje. Pastor, que maturidade? Você que estava pensando em desistir porque Deus não estava fazendo no seu tempo. Eu vim dizer para você que o tempo é dele, a hora é dele, o trabalhar é dele, e o meu papel é esperar o tempo dele. E eu preciso dizer para alguém: do jeito dele é melhor, no tempo dele é melhor, na maneira dele é melhor. Então calma. Pastor, mas está devagar demais. Desistir não acelera. Calma. Perseverança é estar ali. Estar ali. Esperar ali. Agora, sabe o que é mais lindo? Sabe o que é mais lindo? É que como eles esperavam em oração. Eu gosto demais porque a Bíblia é terrivelmente palavra de Deus, irmão. E assim, cada vez que vai se descobrindo uma ciência, a Bíblia já dizia, ó. Por exemplo, na ciência, descobriram que a associação livre, no campo da psicologia, a associação livre é você botar para fora, é você descarregar. Aí na psicanálise freudiana é a catarse, é você dizer para o outro: ó, é isso que eu passo, é isso que sinto, os meus sentimentos reprimidos, eu coloco aqui diante dessa análise e joga para fora, e isso, bota aí, vem com isso, tal. Sendo que a igreja já sabe disso, ó. É só botar o joelho no chão. Jesus disse: feche a porta do quarto. O salmista diz que perto está o Senhor de um coração contrito e quebrantado. E não tem endereço para eu fazer isso. Não tem hora para eu fazer isso. Eu sou um defensor de uma análise terapêutica, de um profissional. Isso é muito válido, mas você tem que marcar horário para iniciar, e tem horário para sair, tem a taxa para pagar. Na oração você dobra o joelho qualquer hora, ele te atende em qualquer momento e em qualquer... Eu estou sentindo graça de Deus para dizer isso para alguém. Ore! Quando jogaram Daniel lá na cova dos leões, alguém diz: ele estava acostumado a ficar com a janela aberta para orar. Quero ver como é que ele vai abrir janela para orar. Daniel disse: que janela, vá. É daqui de baixo mesmo. Eu estou falando com alguém que hoje vai tomar uma decisão e vai sair daqui dizendo: se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Ele vai entrar nessa casa, nessa causa, nesse jurídico, nesse exame médico.
E nesse processo eu estou sentindo graça, eu estou liberando. Há uma graça de Deus que está descendo sobre nós, e Deus está falando com alguém. Ore, 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 persevera. Demanacide delemide orex revarasiata. Mediore mixidavo mere mekdahani otsiata yavarasa. Demi uigebijo mas. Me mai dili gemi uigebijo ravarasara kalabasharaba. Tem uma presença aqui, tem uma graça aqui. Aleluia. Pastor, é fácil perseverar? Não. Não é fácil perseverar. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Perseverar é independente da circunstância no entorno, no externo. A perseverança é um propósito interno. Não obstante, não importa o que está acontecendo no entorno, quem decidiu perseverar fui eu. Por quê? Porque hoje nós vemos o quê? Se está legal, eu fico. Se não está legal, na oração não. Na oração, quanto mais não está legal, eu fico. Quando as coisas dizem, ficou difícil, aí o inimigo diz, não vai aguentar, ele vai desistir, não vai suportar, ele vai sair, ele vai largar, ele vai abandonar tudo, não vai dar certo. Quer ver? Ele vai entregar o cargo, ela vai sair da igreja, ela vai desistir dos cargos, ela vai. Aí eu olho para um texto da Bíblia que mexe comigo, quando o salmista diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, trará consigo os seus molhos. Agora escute bem: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Vamos dar ênfase nisso. Aquele que leva a preciosa semente, andando, mais uma vez, andando. O andar aqui não significa literalmente um fluxo do ir ou vir, mas é o ato de fazer, ok? Ok? O andando aqui é, eu estou no propósito. O andando aqui para nós agora nessa configuração é, eu estou ativo. Ok? Aí você observa o texto que fala assim, ó, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Quando eu li esse texto, o Espírito Santo me diz, leia de novo. Eu li, de novo. Eu li. Ele falou para mim, viu, Otoniel? Quem é que foi que te disse que para chorar tem que parar? É andando e chorando. Eu estou falando com alguém que está debaixo de lágrimas, mas não deixou de cantar. Está debaixo de lágrimas, mas não deixou de orar. Está debaixo de lágrimas, mas não deixou de cantar.
está debaixo de lágrimas, mas não deixou de estar na igreja servindo a Jesus. Eu estou falando com alguém aqui esta noite, que você não vai largar o propósito. Estou falando com alguém, você não vai largar o propósito. O inimigo até pensava e até já planejava o seu estado de desistência e de abrir mão de tudo. Aí o céu abre para nós aqui esta noite, e Deus diz: não, é unânime no propósito e não vai parar. Mas está chorando, não para. Está doendo, mas não para. Está difícil, mas não para. É disso. Você não já cantou isso? Você não já cantou dizendo: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo tu estarás. Você tem coragem de dizer isso? Sofrer contigo é bem melhor. Ainda que para te ser, eu tenho que chorar, te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Às vezes não consigo nem falar, quando as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia. Você tem coragem de gritar aí: perseverança? Diga mais uma vez: perseverança. Fica firme. Eu trouxe o grito do céu para alguém aqui esta noite. Fica firme. Não vai ser fácil. Não. Vai exigir de você posicionamento. Vai exigir de você firmeza. Eu não vim aqui dizendo: não, irmão, você é fraco demais, é de boa sermos. Não. Vai bater na tua porta todo dia. Você diz: quem é? É desistência. Você diz: não tá, não. Não. Quem mora aqui é peixe. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui esta noite. Quando você buscar Jesus, seja perseverante. Quando Deus lhe der uma palavra, seja perseverante. Oh, tema maravilhoso que as irmãs colocaram aqui, inspirada, direcionada por Deus, para dizer para uma igreja em pleno abril de 2025, numa sociedade volátil, numa sociedade volúvel, numa sociedade que troca tudo por nada, a igreja ainda continua debaixo da mesma promessa, perseverante na mesma palavra e unido no mesmo propósito. Eu estou sentindo muita graça de Deus hoje para dizer
dizer para alguém: Deus vai te fortalecer para ficar, para permanecer. Permanência. Permanência. Alguém vai dizer para você desistir. Vai, pastor. Eu só vou dar um exemplo e eu encerro. Jairo tem um problema em casa, Marcos 5, Mateus 9, os textos trazem com muita clareza isso. Jairo tem um problema em casa, a menina está doente. Guarda isso. A menina está doente. Já gastaram com os médicos. E aí Jairo disse assim: eu vou buscar uma ajuda. Só que você vai perceber que Jairo é principal da sinagoga. Pastor, quem eram os principais? A título de síntese, só para você entender, era um representante da religião da época, um extremista do Torá ou da lei, conhecedor exímio, tinha cadeira cativa, pistola, brasão, moral, benquisto, bem visto e bem-vindo pela sociedade, conselheiro que despachava para alguma cidadela. Esse era o papel de um principal. Na Bíblia não diz, penso eu, que a mulher disse assim: você vai falar com qual principal? Ele diz: não é principal da sinagoga, não. Ele se assenta em qual cadeira lá? Não tem cadeira lá, não. E a estola dele? Não, ele também não tem estola nossa, não. E ele atende qual sinagoga? Não tem sinagoga fixa, não. Ele despacha para qual cidade? Também não tem um lugar fixo, não. Mas ele é principal de onde? Então ele é principal de cego, coxo, manco, aleijado, pobre, pecador. E a estola dele? Não, ele não tem estola, não. Mas Isaías diz que o séquito dele enchia todo mundo. E ele senta em qual cadeira? Não tem cadeira, não. Ele tem mesmo, é um trono. Você vai buscar quem, Jairo? Eu vou buscar um tal de Jesus. Olha a configuração que eu estou trazendo para você. Ele estava focado em buscar quem? Jesus. Só que tinha um problema. Qual, pastor? Não conhecia Jesus. Só de... E agora? Como falar com esse tal Jesus? Sendo que se indumentariamente ele era como os outros. Fisicamente, semelhante. Não diz a Bíblia, penso eu, que o Jairo chegou, começou a olhar e dizer: aquele ali é Jesus. Ô, Jesus? Não sou não, eu sou o João. Ah, é? E esse do seu lado aí? Aqui é o Tiago. E aquele ali? Ali é o Pedro. Então eu estava querendo falar com Jesus. Vocês são o que dele? Nós somos discípulos. Vocês não conseguem resolver o meu problema, não? Você precisa de quê? Eu estou precisando de um milagre. Não, milagre é só com ele. É ele, é só Jesus mesmo. Só que o Jairo era o quê, irmão? Principal. Olha o que eu estou trazendo para você. Quando o Jairo... aquele é Jesus, tá? Ô, Jesus! Aqui! A minha filha! Aqui! Jesus! Lá em casa! Mas ele não... Fala para ele que eu sou o Jairo. Fala para ele que eu tenho cadeira cativa. Fala para ele que eu tenho moral. Fala para ele que eu sou extremista da lei. Fala para ele que eu sou principal da sinagoga. Fala para ele. Parece que eu vejo alguém chegar e falar: ô Jairo, você quer chamar a atenção dele? Então, menos. E a Bíblia diz que ele se prostrou. Irmão, hoje para nós se prostrar é normal. Você já imaginou um principal da sinagoga se prostrar diante de um itinerante galileu? Ó o Jairo, perseverante no propósito. O senhor vai na minha casa e impõe as mãos sobre a minha filha. Outro dia eu falei isso para a igreja local. Falei sobre: vai na minha casa e eu imponho as mãos.
Isso é normal de nós. O quê? Quando começamos uma oração, a gente se empolga. A gente pede e quer ensinar como fazer. Quem nunca fez isso? Então, Senhor Jesus, o Senhor sabe que eu estou aqui orando para tal causa. E ó, o Senhor pode começar assim, viu? Pode fazer assim. Aí Ele olha para nós e fala assim: agora você quer me ensinar a fazer. Só que fica tranquilo que Ele não leva muito em consideração, não. Porque Ele sabe que nós somos assim. A gente pede e quer ensiná-lo como. Mas Ele fala assim por misericórdia: ah, eu vou na sua casa. Segura isso, segura isso. Jairo foi buscar em súplica Jesus, e Jesus disse: eu vou. Posso perguntar para você? Como é que você se levantaria da oração atendida por Jesus? Como? Ser sincero. Dá licença aqui, pessoal, dá licença, porque quem tem moral no céu. Dá licença aqui, porque ó, eu vim buscar esse tal Jesus. Eu vou dizer para você, de imediato, ele falou que vai na minha. Parece que eu estou vendo um Jairo levantando assim: vamos lá, Jesus, vamos. Aí a Bíblia diz que Jesus seguia Jairo. Ô irmão, imaginou? Todo mundo seguia Jesus. Agora é todo mundo seguindo Jesus que seguia Jairo. Guarda isso. E lá vão eles, rumo à casa. De repente o Jairo percebeu que estava caminhando só. Aí ele dá uma olhada. Jesus estava parado. Jesus estava parado assim, ó. Alguém? Agora vem cá. Seja sincero. Até agora você estava na configuração do Jairo, porque Jesus estava indo para a sua. Só que agora quando ele pergunta para alguém, pergunta por alguém, quem que você quer ser? O alguém. Eu quero ver você continuar no mesmo posicionamento do Jairo, quando Jesus agora está atendendo alguém. Porque quando é para mim, você viu que Deus fala comigo mesmo, né, irmão? Você viu que eu tenho moral no céu, rapaz. E agora quando Deus fala assim: espera aí, que eu vou atender alguém. Não, pastor, eu não consigo entender essa configuração. Tá, então você vai entender agora. Sabe aqueles cultos assim que Deus está usando o pregador para falar assim, ó: você, Deus, tal. Sabe aqueles cultos assim que o pregador tem essa manifestação, essa inspiração, e Deus usa ele para falar diretamente, sabe? É bom, não é? É porque é mais confortável, né, irmão? Você ouve Deus falar em 1 minuto, sendo que você tem que ouvir às vezes 1 hora de palavra. Aí os crentes fazem o quê? Gosta disso. Aí o pastor anuncia aqui, ó: quinta-feira vai pregar para nós o pastor fulano de tal, que Deus usa e tal. Isso é maravilhoso, porque nós acreditamos nisso, no continuismo dos dons. Ok. O que você fala? Quinta-feira Deus vai falar comigo. Quinta-feira eu vou chegar logo cedo, sentar nas primeiras fileiras para ficar mostrado, e Deus vai falar comigo. Irmão, você sai do trabalho agoniado, atropelado, e vem para o culto, senta logo na primeira fileira, e aí o pregador está pregando, e de repente ele dá uma parada e fala assim, ó: você. Aí você fala: mas já, Senhor? Vai falar comigo? Aí você fala assim: eu? Ele diz: não, o de trás. Como é que você se sente? Louvado seja Deus. Também não precisava me envergonhar, né, Jeová? Aí de repente o culto está acontecendo. O pregador dá uma pausa e fala assim, ó: você. Quem é que se levanta agora? Passou vergonha tem alguns minutos, você nem se mexe. Aí o irmão do lado fala assim, ó: agora é contigo. É mesmo? É. Tá chamando por você. Aí você diz: eu? Ele diz: fica de pé. Aí você fica de pé falando: oh meu Deus,
Me perdoa, meu pai. Eu sabia que o senhor ia falar comigo. Aí o pregador olha para você e fala assim, ó: assim te diz o Senhor, saia do teu lugar agora, dê um abraço naquela irmã que a vitória dela chegou hoje. Eu quero ver você ficar perseverante, com o milagre entalado na garganta e dizendo para o irmão do lado que o milagre é dele. Eu quero ver você sair do seu lugar com o milagre entalado aqui e ir lá para o outro irmão e cantar para ele ainda: adorar é o que sei, adorar é o que sou. É mesmo? Quero ver você perseverar, vendo Deus falar ao lado e você ali, ó. Isso é o retrato do texto do Jairo. Perseverou. Aí Jesus está ali, ó. Alguém, você conhece o texto? Não vou chover no molhado. A mulher chegou e falou assim, ó: é você. Vai em paz. A tua fé. Aí o Jairo: eu fui buscá-lo. Essa mulher é uma intrusa de milagre. Ela interpõe o caminho de Jesus e ele libera uma palavra e ponto. E eu estou aqui. É Jesus dizendo para alguns. Tem gente que vem, eu digo uma palavra. Agora tem outros que eu digo: espera aí, quero ver o seu nível de resistência e perseverança. Está fazendo sentido para você? Então por que você quer ir embora? Persevere. Aí, ó, se estava ruim, ficou pior. Porque de repente alguém gritou: não incomodes mais o mestre! Porque a menina... O que você diria? Pelo amor de Deus, hein, Jesus? Eu fui te buscar e o Senhor... Você percebeu quando gritaram isso? Jesus não respondeu para quem gritou. Ele olhou para o Jairo e disse: não temas. Eles estão dizendo o que querem. Ouça o que eu estou. Eu vim falar para alguém que as usinas de catastrofobia sempre estão gerando, irmão, gerando desgraça, gerando derrota, gerando mentira. Aí Deus trouxe alguém aqui para dizer: ouça o que eu estou falando com você. Não temas, não temas, não temas. Só que eu encerro agora. Eu gosto muito desse campo exegético da Bíblia. E aí Jesus olhou para o Jairo e falou assim, ó: não temas, crê. Eu peguei essa palavra somente, fui para o Lexus do Strong fazendo uma análise exegética no grego. No original a palavra somente tem a expressão monum, que para nós é único, sozinho e solitário. Uma coisa só, único, sozinho, solitário, único. Era Jesus olhando para o Jairo, dizendo assim, ó: pode falar o que quiserem, se só você acreditar, eu continuo indo. Eu vim falar com alguém aqui que se olha para a família, só tem você. Se olha para a sua casa, parece que só tem você. Se olha para a vida, parece que só está você. Aí Deus está dizendo: quem te falou que eu preciso de mais? Se só você acreditar, Ele continua indo. Eu vim dizer para alguém que Jesus parou, mas Ele não saiu da rota. Persevera.
persevera. Eu vim gritar um grito profético para alguém aqui esta noite. Jesus está indo em direção à sua casa agora. Não é assim que a gente canta? Passa lá em casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida. Traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. E quando eu falo aqui com alguém, ele está lá na sua casa, Jesus. Eu preciso orar por você. Eu quero convidá-los para estarem em pés. Oh, que presença é essa aqui dentro, irmão? Tem uma presença aqui dentro. Deixa eu falar com você que veio para esta noite. Deixa eu usar uns termos bem claro, bem simples. Você entrou aqui hoje desestimulado, inoperante, fracassado, sem nenhuma perspectiva de vida. E disse: eu vou lá. Aí de repente você chegou aqui. E tem um povo aqui dentro, unânimes num propósito, perseverantes na oração, que agora entramos em súplica por você. Que os céus está falando com você agora. Pastor, eu quem? Você que saiu da igreja. Você que se apartou desse povo. Abriu mão. Pastor, troca em miúdos para eu entender de fato. Você desistiu de tudo. Aí Deus é capaz de marcar um sábado à noite para dizer para você: vem, vem que ainda dá. Pastor, mas será? Tenho certeza que o céu está esperando você. Na galeria da nave da igreja, onde está a primeira pessoa que deseja voltar para Jesus ou aceitar a Jesus? Vem aqui agora. Tem um moço aqui. Você pode adorar a Deus por isso? Cadê uma segunda pessoa? Pastor, eu preciso. Eu quero. Vem. Rompe-se do teu lugar. Minha vida eu destruí. Vem. Como errei. Um obreiro aqui para abraçar esse moço, por favor. Cadê uma segunda pessoa? Entra na intercessão comigo, entra. Isso, entra na intercessão. Te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, tanto, tanto,
ser Estenda as mãos para cá. filho, eu quero ser teu Deus. Senhor Jesus, está aqui esse moço, Pai. O Senhor o conhece. O Senhor sabe que eu trouxe aqui. Tua boa mão está estendida sobre nós. E eu venho pedir por misericórdia. Toma esse moço nas tuas mãos, Pai. Na oração que ele faz contigo agora, no clamor do coração desse moço, entra com o teu agir, Pai. Tua é a honra, tua é a glória, e a alegria é nossa. Abraça ele, segura ele nas tuas mãos. Esse é o pedido do meu coração. Você pode adorar a Deus por isso? Aleluia! Posso pedir algo para você? Sem ferir aí a sua conduta, o seu comportamento. Mas se não for pedir demais, estamos em família. Diga para pelo menos umas 2 pessoas, uma de cada vez. Se você sentir liberdade e desejo, depois de dizer, você vai abraçá-la. Mas você vai dizer para umas 2 ou 3 pessoas: se depender de mim, você não para, você permanece. Se depender de mim, você não para, você permanece. Permanece, permanece, permanece. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei. Comigo vai, É grato servir a Jesus, levar a cruz. se Cristo comigo vai.